Imagine um garoto tão ruim na escola que até repetir de ano ele fazia errado. John Michael Osborne, ou só Ozzy para não perder tempo, nasceu em 1948 em Birmingham, Inglaterra, num lugar tão cinza que até o céu parecia ter preguiça de aparecer. Seu currículo infantil incluía trabalhos esporádicos, de ajudante de açougueiro, odeio sangue, a pintor de carros, odeio tinta, até ladrão de bicicleta, odeio cadeia. Habilidades acadêmicas, nota 0 em tudo, menos em inventar desculpas. Diagnosticado com dislexia só décadas depois, porque na época, pobre com dificuldade na escola era só chamado de burro mesmo. Primeiro contato com a fama. Roubou um rádio e ouviu The Beatles. Foi amor à primeira audição? Ou ao primeiro, como é que esses caras ficam ricos e eu não? Mas o destino pregou uma peça. Num dia aleatório de 1967, Ozzy respondeu a um anúncio que dizia músicos querem formar banda pesada. Influências, blues, terror e cerveja barata. Era o futuro Black Sabbath, claro. Quando Ozzy abriu a boca para cantar, todo mundo achou que era um defeito no amplificador, até perceberem que aquele som de gato sendo esmagado era, na verdade, o berro do futuro do metal. Se o Black Sabbath inventou o heavy metal, Ozzy inventou o conceito de rockstar descontrolada, e nem precisou de um manual, só de muito álcool, LSD e uma pitada de será que isso aqui é uma boa ideia? Soiler, nunca era. O emprego estável que deu errado. Nos primeiros anos do Sabbath, Ozzy achou que ser vocalista de uma banda de sucesso significava ganhar dinheiro para nunca mais trabalhar. Só não contava que trabalhar incluía fazer shows bêbado e esquecer a letra de War Pigs. Ser confundido com um mendigo, porque sua moda era roupa suja e olhos revirados. Descobrir que Tony Iommi, o guitarrista, não era o diabo, mas só porque o diabo teria mais autocontrole. As drogas? Eram só suplementos nutricionais. Ozzy achava que tomar LSD antes dos shows era meditação criativa. Até o dia em que ele viu o palco derretendo e tentou escapar, pulando no público. Heroína? Só aos finais de semana, e segundas, terças, quartas. Quando a banda gravou Paranoid, Ozzy não sabia se estava cantando sobre guerra ou se só tinha alucinado com a capa do disco. O divórcio mais previsível da história. Em 1979, depois de anos de brigas, atrasos e um cheiro constante de o que é isso? É o Ozzy. O Sabbath demitiu Ozzy. Motivo oficial: incompatibilidade artística. Motivo real: a gente não aguenta mais te ver vomitando no amplificador. Mas calma. Isso não foi o fim. Foi só o começo da era Ozzy sozinho é pior e mais lucrativo. Demitido do Black Sabbath, Ozzy achou que sua carreira tinha acabado. Mas aí entrou em cena a pessoa mais importante da sua vida, Sharon Arden, filha do seu empresário, que não só acreditou no caos chamado Ozzy, como decidiu vou transformar esse trenó em Ferrari, e ainda casou com ele, porque adorava um projeto impossível. O nascimento do mauzinho do metal. Se no Sabbath ele era só o vocalista bêbado, agora Ozzy podia ser o protagonista do próprio circo. Seu primeiro álbum solo, Blizzard of Oz, 1980, tinha tudo. Música sobre lobisomens, Barquette the Moon, porque, bem, ele já parecia um guitarrista chamado Randy Rhoads que era um anjo do rock, enquanto Ozzy era o demônio do backstage. Letras profundas como I Don't Know, que resumia perfeitamente o estado mental de Ozzy na época. A turnê dos acidentes, ou shows interativos. Ozzy achava que jogar carnes e vísceras no público era performance artística. Até ser processado por um vegano traumatizado. O episódio do morcego decapitado em 1982? Foi assim, um fã jogou um morcego de verdade no palco. Ozzy, pensando que era de borracha, mordeu a cabeça, e depois teve que tomar vacina contra a raiva. Melhor show da minha vida, diria ele depois. A tragédia de Randy Rhoads. Em 1982, o avião da turnê, que Ozzy não estava pilotando, graças a Deus, caiu, matando Randy. Ozzy ficou destruído, e, pela primeira vez, sóbrio por mais de 48 horas. Se os anos 70 foram Ozzy aprendendo a ser um rockstar, os anos 80 foram ele se formando com louvor em causa aplicado. Essa década tinha tudo: chifres, cocaína, processos e a vez que ele quase virou um ícone country. Mentira, mas ele mijou no Álamo, já vamos chegar lá. A turnê do Diário de um Louco, ou Como Perder a Sanidade em 12 Países. Ozzy versus drogas. Ele tentou ficar limpo após a morte de Randy Rhoads. Duração do experimento: 3 shows. Depois, voltou a beber como se o álcool fosse ser proibido no dia seguinte. Presentes para o público:
Além de jogar linguiças e tripas, ele começou a esguichar champanhe nos fãs, o que era basicamente um banho de glitter para metalhados suados. O incidente do Álamo, 1982 em San Antonio, Texas. Ozzy, bêbado como sempre, achou uma boa ideia urinar no monumento histórico do Álamo. Resultado? Foi preso, banido da cidade e virou inimigo público número 1 do Texas. Sharon teve que pagar uma multa e explicar. Ele não sabe diferenciar mictórios de patrimônios culturais. Sharon no controle, ou você para de cheirar pó ou eu te esfaqueio. Sharon virou a empresária oficial do caos, com duas regras. Você pode beber, mas não pode morrer, ainda, ponto. Se você for preso de novo, eu mesma enterro você no jardim. Ela o botou em clínicas de reabilitação que ele fugia em 2 dias. Reabilitação é chato pra caralho, justificou Ozzy. O resgate da carreira, ou agora você vai fazer música de novo, seu bêbado. Em 1986, Sharon obrigou Ozzy a gravar The Ultimate Sin e fazer uma turnê mega produzida. Ele reclamou, mas no fundo adorou, especialmente quando percebeu que podia ganhar mais dinheiro sendo problemático do que sendo sóbrio. Se alguém achou que Ozzy iria amadurecer nos anos 90, essa pessoa claramente nunca tinha visto Ozzy em ação. A década foi uma montanha-russa de absurdos, onde o príncipe das trevas alternava entre estar quase aposentado e quase preso, às vezes no mesmo dia. A turnê do No More Tours, ou Mentira, Eu Volto. Em 1992, Ozzy anunciou sua turnê de despedida, chamada No More Tours. Os fãs choraram, os críticos duvidaram e Sharon riu, porque sabia que ele não aguentaria 6 meses longe dos palcos. Detalhes épicos. Ele prometeu que seria o último show da carreira, até lançar outra turnê 3 anos depois. No meio dos shows, ele esquecia que era turnê de despedida e gritava: "Vocês querem mais?" E o público, é claro, sempre queria. A turnê foi tão adeus, que ele fez mais 8 turnês mundiais depois. Ozzy vs. a Lei, parte 487. Em 1995, ele foi preso por tentar estrangular Sharon, bêbado, óbvio. No tribunal, ele alegou que não lembrava de nada, o que era basicamente sua autobiografia em uma frase. Sharon, claro, não só perdoou como ainda botou ele para trabalhar mais, porque sabia que o caos era parte do pacote. O retorno ao Black Sabbath, ou a reunião que ninguém acreditava. Em 1997, depois de anos de brigas, Ozzy e o Black Sabbath se reuniram nos Fest, seu festival de metal. Foi lindo, foi emocionante, e foi um caos total. Tony Iommi quase surtou quando Ozzy chegou 2 horas atrasado. Geezer Butler disse que foi como cuidar de um tigre com ressaca. O público amou, porque metal sem confusão é como Ozzy sem cerveja, não faz sentido. O legado dos anos 90. Ozzy saiu da década mais famoso do que nunca, provando que você pode quase morrer 15 vezes e ainda virar um ícone. Nada une mais uma família do que processos criminais e turnês mundiais. Se você gritar Sharon alto o suficiente, ela aparece para resolver seus problemas. Se nos anos 90 Ozzy era um rebelde sem causa, nos anos 2000 ele virou um avô sem filtro, e o mundo inteiro pôde ver isso graças ao reality show The Osbournes, de 2002 a 2005. De repente, o cara que já mordeu morcego estava virando um ícone pop porque ele não fazia ideia de como funcionava uma torradeira. The Osbournes, quando o mundo descobriu que Ozzy era só um marmanjo confuso. O show revelou pérolas como Ozzy tentando ordenar comida no drive-thru e falando girafas em vez de fritas. Sua eterna briga com controle remoto. Sharon. Essa porra não funciona. O momento em que ele jogou salsichas no jardim para alimentar os pássaros e atraiu 50 ratos. O público adorou porque, pela primeira vez, viram que por trás do príncipe das trevas havia só um senhorzinho que tomava chá com leite antes de dormir. Amava Downton Abbey. Tinha medo de assistentes de voz. Siri, vai se fuder. Acidentes domésticos, ou, porque Ozzy não pode ter coisas pontiagudas. Em 2003, ele quase morreu, de novo, ao capotar um quadriciclo sóbrio, raro. Quebrou costelas, clavícula e o ego. Em 2004, ele tentou cortar a própria franja e acabou parecendo o Coringa do metal. Sharon teve que chamar um cabeleireiro de emergência. Em 2009, ele caiu da cama e fraturou o ombro. Motivo? Sonhou que estava sendo perseguido por um urso. O retorno do Black Sabbath, ou, dessa vez é pra valer. Em 2011, o Sabbath anunciou a reunião definitiva, de novo, e até lançou um álbum novo, *3*, 2013.
Detalhes hilários. Ozzy esqueceu a letra de War Pigs no primeiro show e improvisou com grunhidos. Tony Iommi, que lutava contra um câncer, disse que tocar com Ozzy de novo era mais estressante que quimioterapia. A turnê foi um sucesso, até Ozzy ser expulso da banda de novo em 2017, por motivos de "você tá velho demais pra essa merda". No dia 15 de julho de 2025, o mundo do rock perdeu seu maior ícone da resistência. Ozzy Osbourne faleceu aos 76 anos em sua casa em Buckinghamshire, Inglaterra. A causa da morte foi complicações de seu longo tratamento contra o mal de Parkinson, agravado por uma pneumonia. Sharon e os filhos estavam ao seu lado até o último momento. O adeus que ninguém queria acreditar. Sharon Osbourne confirmou com um post emocionante: "Meu amor, meu caos, minha vida. John Michael Osbourne partiu hoje em paz. Obrigada por 40 anos de aventuras que nenhuma droga no mundo poderia igualar. Te vejo no inferno, meu amor." Jack Osbourne, seu filho, completou: "Papai finalmente encontrou Randy Rhoads para fazer a jam session celestial que tanto prometeu." Como o mundo reagiu? Os Festa 2025 virou uma vigília gigante, com fãs cantando Iron Man até amanhecer. Post Malone tatuou Ozzy 4-Ever no pescoço e bebeu um barril de Jack Daniels em homenagem. Até o Papa, que secretamente era fã, tweetou: "Deus precisa de um vocalista. O Sabá Celestial acaba de ganhar seu frontman." O funeral mais metal da história. O caixão chegou numa carruagem puxada por Harley Davidsons, e um morcego empalhado de batedor. Tony Iommi tocou Black Sabbath em guitarra acústica, e pela primeira vez na vida, Ozzy chegou no horário. No final, soltaram 666 pombas, que na verdade eram corvos treinados para gritar "Sharon". Verdades que a morte não apaga. Ele nunca soube usar um controle remoto. Mordeu mais fãs do que morcegos na carreira. Deixou 220 milhões de dólares, gastos 90% em reabilitações fracassadas e 10% em cortes de cabelo desastrosos. Epílogo. Se o céu existe, tá com blackouts diários e um velho gritando "All aboar". Ha 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 ha. No volume 11. Obrigado por tudo, Ozzy.